Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula online do Seminário Teológico Crer é Também Pensar. O Seminário Crer é Também Pensar é um seminário dentro de uma visão bíblica reformada e ele é mantido pela Associação Presbiteriana de Ação Social Simonton, aqui em Montes Claros, Minas Gerais. Quem está falando contigo é o pastor Eugênio Kennedy. Eu sou pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, pastoreando a igreja aqui em Montes Claros já há 22 anos. Este tema de hoje, você que recebeu aí, você que faz o seminário conosco, certamente recebeu o link dentro do panorama do Velho Testamento. E você que ainda não está estudando conosco, aí está o endereço para que você matricule-se no Seminário Teológico Crer é Também Pensar. Pois bem, eu quero introduzir lendo aqui Lucas capítulo 24, porque nós iremos falar também da Taná, que era a Bíblia dos judeus. Vocês sabem que os judeus não aceitam, o Novo Testamento. Para eles, o Taná, que era a Bíblia dos judeus. E aqui Jesus, ele fala em Lucas capítulo 24, o versículo 44, ele diz, e ele explica as Escrituras. Ele diz: a seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei, na Torá, que nós vamos ver, na lei de Moisés, nos 5 livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que é a Torá, na Tanakh dos judeus, na Bíblia dos judeus. E esse acrônimo, o que é um acrônimo? Um acrônimo é uma palavra que foi formada a partir da junção das primeiras sílabas de várias palavras. Aí forma-se uma palavra. Então nós temos a Tanakh dos judeus, que era o quê? O Pentateuco, os escritos e os profetas. E bem, aqui está dizendo: importa que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, Lucas capítulo 24, versículo 44, Jesus está falando sobre a Taná, que era a lei de Moisés, o Pentateuco. O que é Penta? 5, Teuco, rolo de livros escritos por Moisés, que foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Nós temos estudado aqui sobre essa ideia de inspiração, Theopneustos. 2 Timóteo fala sobre isso, que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. E a ideia lá, o Theopneustos, a inspiração, como expressou o grande reformador João Calvino, quando Paulo fala toda a Escritura, está falando de Gênesis a Apocalipse. Então, Jesus aí, em Lucas capítulo 24, versículo 44, ele fala dos escritos, ele fala dos profetas, e ele fala da lei mosaica do Pentateuco. E é isso que eu quero colocar para vocês aqui. Bem, primeiramente, eu vou falando e vai sendo colocados os quadros aí, para que você que está estudando, você possa entender. Bem, a Bíblia evangélica, protestante, a Bíblia que nós utilizamos, ela é formada então de 66 livros, sendo 39 no Velho e 27 no Novo. Eu gosto sempre de brincar que 39 no Velho você multiplica 3 vezes 9, 27. Aí você entende que no Novo Testamento são formados por 27 livros, que na verdade está dividido em Evangelho, que são os 3 evangelhos sinóticos, são 4 evangelhos, mas os 3 evangelhos sinóticos, nós vamos falar sobre isso na sequência de introdução ao Novo Testamento, no panorama do Novo Testamento, eu irei falar sobre isso aí, mas
dividido pelos evangelhos, por cartas, pelo livro de Apocalipse, o livro da Revelação. Então, no Novo Testamento, nós iremos ver os 27 livros escritos, como eu lhes disse, né, formados por o Evangelho de João, pelos Evangelhos sinóticos, por cartas gerais, cartas pastorais, outras cartas. Bom, então vamos lá. Nós aprendemos, e a Bíblia dos judeus, vamos falar primeiramente da nossa Bíblia, né? A Bíblia que nós utilizamos, a Bíblia protestante, os 66 livros que foram inspirados pelo Espírito Santo. Primeiro nós vamos ver então que existe o Pentateuco. Penta, como eu lhes disse, 5. E o teuco lá, o rolo de livros escritos por Moisés. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os 5 livros. Eu vou repetir para que seja colocado aí no vídeo, para ficar mais fácil você gravar. Vamos lá então. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São 5 livros do Velho Testamento que nós entendemos que estava lá então a Torá, que foi inspirada, ou inspirados os livros pelo Espírito Santo de Deus, e que é também aceito pelos judeus. Depois nós temos os chamados livros históricos, e nós temos então o livro de Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, e lembrar sempre que quando fala 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, é porque como os livros eram muito extensos, para uma maneira mais compreensível, pedagógica, didática, então foram divididos. Então vamos voltar lá. Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esté. Estes são os 12 livros chamados livros históricos. E depois nós vamos ver que a Bíblia nossa difere das divisões. Se nós temos os 12 livros históricos, que eu acabei de lhes falar, esses 12 livros históricos não são os mesmos livros da Taná. Nós vamos ver que, por exemplo, Josué vai estar incluso no livro profético, entre aquele que Jesus falou, aqueles que Jesus falou, na Bíblia dos judeus que não aceitavam e não aceitam o Novo Testamento. Depois então dos livros históricos, nós temos os livros poéticos, e são eles então Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. São estes livros que nós temos como livros poéticos. Depois nós temos os livros proféticos, chamados profetas maiores. E por que profetas maiores? Porque são mais extensos e assim foram intitulados, para compreensão melhor nossa, os livros proféticos, livros dos profetas maiores. E são eles então Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Agora temos os livros profetas menores, que são 12 livros dos profetas menores, que nós fechamos Oséias, os 39 Joel, livros Amós, do Velho Testamento, Obadias, que são Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. São estes então os livros do Velho Testamento, que estão divididos aí em livros, o Pentateuco, que são os 5 livros escritos por Moisés. Depois nós temos os livros históricos, depois nós temos os livros poéticos, depois nós temos os livros dos profetas maiores, dos profetas menores. Tudo bem. Então veja bem, esta é a compreensão
que nós temos da Bíblia, que nós utilizamos, nós como protestantes, evangélicos, nós utilizamos então esses 39 livros dentro desta divisão. E temos também de entender que nós temos os 66 livros na Bíblia protestante evangélica, e na Bíblia católica há mais 7 livros chamados livros apócrifos, que são livros que não são considerados pela igreja protestante, a igreja evangélica. E estes 7 livros são Tobias, Judite, Macabeus 1 e 2, Sabedoria de Salomão, o Eclesiástico, Baruque, as adições de Esther e também Daniel, que fala dos episódios da história de Susana e de Abel, o dragão. São 7 livros. E lembrando também que a Bíblia ela foi escrita no Velho Testamento, pouquinhas partes, como uma parte de Daniel, o capítulo 4, em aramaico, mas toda a Bíblia foi escrita no Velho Testamento em hebraico, e nós já falamos num dos vídeos nossos sobre como foi escrita a Bíblia, e nós falamos também que a Bíblia, ela no Velho Testamento lá, e agora na Grécia Antiga, nós tivemos lá em Alexandria o Ptolomeu, que ele queria ampliar aquela biblioteca e pediu para que 72 rabinos, copistas, pudessem traduzir e copiar a Bíblia da língua hebraica para a língua grega, porque existia o grego koiné, e aqueles 72 homens, eles então traduziram a Bíblia do Velho Testamento, ou Velho Testamento, para o grego, e ficou chamado então a Bíblia dos 70, a Septuaginta, que foi escrita então, ou que foi traduzida do hebraico para o grego. Então todo o Velho Testamento foi escrito em grego, pouquinhas partes em aramaico. Já o Novo Testamento, ele foi escrito em grego, na língua grega, e como eu lhes disse que tudo já estava preparado, o Império Grego conseguiu dominar o mundo, não com poderio bélico como Roma, mas conseguiu dominar o mundo naquele contexto onde nasceu Jesus, com a sua cultura, né, toda a filosofia, todo aquele conhecimento dos filósofos da Grécia. Eu sempre digo que a cultura grega, ela nunca foi extinguida, é claro, e jamais está presente nas faculdades, no curso de Direito, nos cursos de Filosofia, Teologia. Você chega numa farmácia, você vai no médico, você vai no dentista, você vai no oftalmo, está presente a cultura grega. Tudo bem. Agora vamos ver o que Jesus havia dito em Lucas capítulo 24, versículo 44, quando Jesus cita, então, a Tanakh, o acrônimo. Então, a Tanakh era dividida da seguinte forma. Primeiro, então, lembra que Jesus disse, no que Moisés escreveu, na Torá, que são os 5 livros, que eu acabei de lhes dizer. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, a primeira parte aí da Tanakh, dos judeus, da Bíblia dos judeus, que difere da nossa, em termos de divisão, né, dos profetas maiores, menores, históricos e assim por diante. Então a Tanakh tinha a Torá e tinha o Neviim, que são os livros proféticos dos profetas que Jesus havia dito em Lucas capítulo 24, versículo 44. Então, o Neviim. E depois nós temos a Tanakh, que são divididas então em 3. Torá, né, os 5 livros do Pentateuco, Neviim, livros dos profetas, e temos o Ketuvim. O Ketuvim são os escritos que Jesus havia dito. Os escritos, e tinha também os profetas falaram sobre ele, e a Torá de Moisés. Entende? Agora nós vamos ver como que... Veja para você ver, repito aí,
Então aí você está vendo os livros da Torá, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Agora tem os livros dos profetas, que diferem da nossa Bíblia, que são aí Josué, para os judeus, da Tanakh, lembra aí? Josué, Juízes, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, Isaías, Jeremias e Ezequiel. São os livros dos profetas Neviim, ou Neviim para alguns, que está no plural. E no Neviim, eles aceitam esses que eu acabei de lhes dizer, mas também eles aceitam, como nós, os livros dos profetas menores, Oséias, todos Joel, livros Amós, dos 12 dos Obadias, profetas. Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, na Tanakh dos judeus, eles aceitavam os que eu lhes mostrei antes, que Josué, Juiz, os profetas, e os profetas menores, eles fazem como nós temos, são os mesmos que nós temos, os 12. Agora, o Ketuvim, os escritos, quais são os que fazem parte os escritos da Bíblia? Quais são os que fazem parte do Ketuvim, da Tanakh, da Bíblia dos judeus? Ruth, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras e Neemias, Esté, Lamentações e Daniel. Eu fiz só um apanhado para que você entendesse sobre a Tanakh, a Bíblia dos judeus, porque eles não aceitam o Novo Testamento. A Tanakh divide, então, eu falei para vocês, a Torá, o Pentateuco, que são 5 livros, os 5 livros escritos por Moisés, a Torá, que nós aceitamos como inspiração de Deus, e eles tinham também o Neviim, que eram os profetas, e o Ketuvim. Então tem a Torá, o Neviim, e tem o Ketuvim, que são os escritos. É assim, depois nós voltaremos. Esta é mais uma aula do Seminário Teológico Crer é Também Pensar. Participe, matricule-se no Seminário Teológico Crer é Também Pensar. Um beijo!